eu tenho uma sócia, que é a Luciana Correia, minha parceira aqui na criação de todos os projetos, né? Hoje ela não pôde participar. Porém, a gente teve a nossa primeira gravidez, tanto minha quanto dela, né? Nós trabalhávamos no residencial, no corporativo, e a gente resolveu montar uma sociedade, porque as coisas começam a fluir, né? Quando você tem alguns afins. E nós ficamos grávidas por um período muito próximo e tivemos nossos filhos. E aí a gente tinha um escritório, né? Começamos, sabe, a montar aquela coisa. Antes eu trabalhava sozinha e ela também, na carreira solo, né? E começamos a ver berçários, porque eles têm 7 meses de diferença. E nessa da gente ver berçário, a gente começou a entrar em pânico. Por quê? Há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, a gente não tinha estrutura de escola igual a gente tem hoje. A gente não tinha essa visão, sabe? Os educadores não tinham esse desempenho nos berçários. E era tudo muito sem estrutura, e a gente começou a chorar. E nisso de conhecer um ou outro, né? E buffet infantil, surgiu lá o primeiro projeto, e acabamos que entrando nessa área, porque a gente acabou pegando amor, paixão, expertise, né? Como você tem o teu em casa, você acaba fazendo também para os filhos dos outros, e estamos aí hoje, né? Há mais de 20 anos, né? De carreira, incluindo essa área de arquitetura para escolas. As principais considerações arquitetônicas, né? Elas são o respeito às características da escola e à metodologia de ensino e ao tipo de público que frequenta essa escola. Então, é assim, não adianta eu querer projetar um espaço em São Paulo igual de Goiânia, entende? Porque as pessoas são diferentes, né? Por mais que a gente tenha, né, um embasamento e um fundo igual para todos, né? As características ali, elas são diferentes. Então, a gente tem muito esse respeito, sabe? Jamais fazer uma escola com as características igual a do vizinho ou igual a outra. Por quê? Porque a gente tem essas considerações, sabe, do respeito e das características e metodologia que a gente leva muito em conta. E quanto à relação do estímulo, né? A gente tem que criar os ambientes que atraiam e comuniquem com a faixa etária que frequenta o local. Então, não adianta eu criar assim, eu vou para a Europa, eu vejo um castelo medieval maravilhoso, eu penso assim, ai meu Deus, eu podia me embasar nessa fachada e fazer igual de uma escola, por exemplo. Não pode, a gente tem que ter muito critério, né? Tanto no estilo, quanto na definição de materiais e tudo isso, por quê? A visão de uma pessoa de 40 anos, ela é muito diferente da visão de uma criança de 6, de 14, de 18, né? O que para mim, na minha cultura, é lindo e maravilhoso, para ele vai parecer velho, quebrado, obsoleto, né? Então, esse é um desafio constante que a gente tem e que a gente também tem que segurar a onda do gestor, porque ele também vem com algumas ideias, com alguns conceitos, né, que a gente tem por obrigação se colocar no lugar de quem vai usar para definir tais materiais, estilos, etc. Os desafios mais comuns é a questão da metodologia de ensino, de entender que o aluno, ele mudou. As pessoas, os gestores, né? Eles têm muito forte a presença da década de 80. Eu ainda não sei a história disso e por que isso, tá?
mas eu vejo que isso é muito forte. E a gente, hoje, né, tem muita vivência nas escolas, e a gente entende, e a gente também aprendeu, né, de que como o mundo mudou, o adulto mudou, a criança mudou, e o modo de aprender também mudou. Então, a gente tenta sempre passar isso, sabe, para o gestor da escola. A gente tem que explicar isso e mostrar e provar para ele que resolve, que funciona, porque a gente quer superar, né? A ideia é implantar um projeto sempre de vanguarda, para ele ter isso por muitos e muitos anos ali atual e funcional, né? Então, esse é o maior desafio, quando o gestor, né, ele não tem essa visão tão ampla, tão aberta, e fica preso ali, né, nessa década de 80, 70, no qual as escolas, não sei se vocês se lembram, eu me lembro bem, era tipo uma prisão, não é? Você toca o sinal, você entra, você fica fechado, você toca o sinal, você sai, toca o sinal, você entra, e cada um no seu lugar ali, né, lugar demarcado. E hoje, a gente tem, além de todo mundo ter mudado, né, o mundo mudou, hoje você tem os hiperativos, os TDAH, e ninguém mais para no lugar, o modo de aprender mudou. Às vezes tem um lá que está olhando para o teto e, sabe, brincando com a canetinha, e ele está aprendendo. Então, esse respeito ao modo de aprendizado e a estrutura das salas de aula que mudou, é bem complicado a gente colocar na cabeça dos gestores. A funcionalidade do espaço é sempre a prioridade. O espaço, ele deve ensinar e educar. Então, assim, o que a gente foi, né, a gente usa muito a frase, né, o espaço educa e ensina. É claro que ele não é o responsável, né, mas ele contribui muito com tudo isso. Então, além da gente falar, né, que o espaço, ele ensina, ele educa, ele tem que colaborar com a didática, né. Então, a hora que a gente resolve isso, como que a gente resolve isso? A gente vem com todo ai meu Deus, me fugiu a cabeça, que é um questionário, né, um briefing com o cliente, entendendo toda, digamos que a estrutura dele, a logística dele. Então, a funcionalidade desse espaço é o primeiro item, né, a ser trabalhado. E se a gente resolve isso, a gente já está lá, né, com 40% de projeto nota 10. Depois, a gente vem com essa parte da estética, né? Aí acaba sendo uma parte mais fácil, porque é uma parte só da beleza. E como a gente estudou para isso, isso fica muito prático. E aí é onde a gente começa essa parte de composição de cores, de decoração, né? Toda a parte da ambientação espacial, na verdade. Só que daí a gente tem que ter muita coerência, né? Porque, assim, digamos que a funcionalidade, ela é uma regra, né? Ela existe uma regra, ela é repetitiva, geralmente, né? Agora, já a parte da estética, ela é muito sonhadora, ela é livre. Então, a gente tem que ter muito bom senso, conhecimento, né? E sabedoria para usar as coisas conforme o lugar permite. Então, assim, numa sala de aula, quem é o foco? É o professor, é a lousa, né? Então, é o aprendizado. Eu nunca posso concorrer com isso. Então, eu vou usar ali os tons neutros, qualquer adesivo, qualquer imagem que chame atenção, ela nunca vai estar à frente, né? Agora, em um parque, aí eu já vou mexer com a criatividade da criança, com toda a parte lúdica, né? Então, aí eu posso vir com uma composição de cores legais, com elementos que faça ela interagir, né?
Já para o adolescente, a gente trabalha um pouquinho diferente. Não sei se vocês ouvem falar hoje, a gente tem esses espaços de descompressão em coworkings, né? E na escola, a gente está vindo com essa mesma linguagem. E o bacana é que os gestores, eles estão muito empenhados também, porque eles entendem o quanto um adolescente estuda e se dedica, né, para passar em um vestibular. Então, por exemplo, a estética desse espaço, ela é muito importante, porque através dela eu vou proporcionar uma tranquilidade para esse aluno, um ambiente de descompressão, um ambiente de descanso, né? Então, a gente trabalha muito nessa parte com a iluminação, com as cores, né? E os elementos mais naturais. Todos os aspectos de segurança devem e são priorizados, tá? Tanto quanto a funcionalidade, que a gente falou há pouco, a segurança, ela é um ícone, assim, indispensável, né? Então, é assim, um dos cuidados, né, são as quinas, os cantos arredondados, peitoris, né, que são aqueles corrimãos, que geralmente as pessoas chamam de corrimão, né, da escada, ou quando a gente tem uma altura, né, ali, peitoris na altura correta, as grades, as telas, né, então isso já vem junto com o projeto, sem a pessoa pedir, sem nada, isso é uma obrigação nossa, né, do arquiteto, e entregar para o cliente. Tem uma frase que ela é muito verdadeira, tá bom? Presta bem atenção. Em casa é acidente, na escola é negligência. Então, assim, até na hora de indicar um piso, a gente tem que saber, sabe, a altura. Qual que é a altura desse brinquedo? Então eu tenho que usar um piso com um amortecimento de X milímetros. Então tem tudo isso. É muito, muito trabalhoso e muito técnico, né? Por isso que o mercado abriu a porta para os projetos de escola, para a arquitetura para escolas, né? Que a gente está nesse momento em que a segurança, ela não é um item de luxo, né? Ela é um item obrigatório que pode se tornar uma negligência. A questão da tendência de arquitetura escolar, obviamente que a gente estuda, a gente conhece, né, as tendências mundiais de design, a gente vai em feira, a gente vai conhecer outras escolas, né, e tudo mais. Só que eu penso que tudo anda junto, né, tudo é um caminho, então é bem assim. A tendência ali é quando lança um carro, aí veio aquela cor para o carro, hoje está no cinza, não está? Aí vai vir a cor da parede, que vai vir a cor do sofá, que vai vir a cor do piso, e a escola, ela acompanha essa tendência. Por quê? Porque o usuário, ele quer a tendência. Um pai que paga uma escola particular para o filho, ele quer falar para as pessoas assim, olha, o meu filho, ele está super bem assessorado ali naquela escola, porque nessa escola tem o piso aquecido, nessa escola tem isso e tudo mais que possa oferecer. Eu não é que eu estou defendendo o luxo, tá bom? Eu estou defendendo o que é necessário, mas veio só esse gancho aí de falar desse piso aquecido que acabou surgindo e do luxo. Porém, a tendência maior e que a gente valoriza muito aqui no escritório é a biofilia, né? Isso é a palavra-chave, aí eu acho que todo mundo, né? A sustentabilidade em ação e traz com ela a biofilia, que nada mais é do que a implantação da natureza dentro dos ambientes. Então, você tem que fazer com que o aluno tenha o contato com a natureza, né? Então, o que é isso? Eu implanto os elementos naturais dentro de áreas de ensino, né? É a terra, é a areia, são as plantas, né? Tem gente que pensa assim, eu vou pintar a parede, a biofilia, ela é de verde, eu vou pintar ela de verde.
Ah, não, não é bem isso. Você tem que criar um contexto com tudo isso. Às vezes, eu fiz até uma colinha, porque eu não quero esquecer de nada sobre a biofilia, eu acho ela muito importante. Às vezes, as escolas, ela não tem um espaço ali, sabe, de jardim, de parque. Acontece, né? Hoje a gente tem um problema, principalmente em São Paulo, a gente tem problemas com terrenos, né? Então, o que você quer? Ah, não dá para eu criar parque natural, com planta, com terra. Então, vamos lá. Vamos colocar aquelas plantas escandentes que a gente consegue colocar no teto, elas caem. Vamos também colocar um painel verde com aquelas plantas, né? Tem gente que chama de quadro verde, que são aquelas plantas que a gente coloca até com irrigação automática, né? Nas paredes. O que você pode fazer com o aluno? Você pode ajudar, fazer com que o aluno, ele plante alguma coisa, ele cuide, ele corte. Então, você tem que introduzir o aluno em meio a essa biofilia, porque senão também não adianta, né? Ele tem que saber vivenciar aquilo, respirar aquilo. Ah, tá, mas não tem como mesmo, Elaine, a gente não consegue criar esse espaço, eu não tenho altura de pé direito, eu não tenho espaço. Tem uma proposta que eu acho muito interessante, digamos que não é a biofilia ou a interação pura, sabe? Mas eu já fiz e deu muito resultado, ficou impressionante. Você pega um fundo de uma sala, cria assim um painel retroiluminado de acrílico, que é aquele que tem iluminação por trás, né? Aí você coloca um adesivo de uma área, a natureza, a árvore, sabe? Coloca um banco à frente. E aí você cria com a iluminação. Claro que tudo isso tem que ser feito, bem projetado, nas dimensões corretas, né? Mas você consegue fazer com que aquele aluno vivencie um pouquinho dessa sensação. Ele tem que vivenciar a sensação de estar próximo à natureza. Ninguém dá valor para o que não conhece, né? Ninguém dá o valor quando não vê a necessidade daquilo. Então, na minha opinião, essa é a maior tendência, espero que fique por muitos e muitos e muitos anos. Eu penso que a importância do espaço ao ar livre, ela é, assim, indiscutível, né? Só que lembra que eu falei acima que, às vezes, também a gente não tem o espaço disponível, né? Em algumas escolas. O que está acontecendo é assim, depois que a gente teve a pandemia, né? Porque na pandemia falou-se muito em circulação de ar, em espaços abertos e tudo mais. Então, o olhar do pai mudou. Aliás, eu acho que o olhar, eu acho não, eu tenho certeza, né? O olhar do mundo mudou. Então, a exigência, né, perante a instituição de ensino, ela ter um espaço ao ar livre virou quase uma obrigação, tá? Eu penso assim que é uma obrigação, só que a gente pega muitos casos de reforma, né? E era uma outra legislação, era um outro mundo que a gente vivia, né? E muitas vezes a pessoa realmente não tem condição de fazer isso. Então, sabe o que eu penso? Eu penso que a gente não pode ficar limitado no espaço. Eu vejo muito isso nas escolas. Ah, porque eu não tenho espaço para fazer algo, uma atividade ao ar livre. Eu não tenho espaço para fazer uma sala maker. Que tal a gente pensar de uma outra maneira, né? E a gente fazer com que o aluno ele tenha um contato com esse espaço livre de uma outra maneira, sabe? Poxa, vamos caminhar ali na rua, vamos sentir o vento, sabe? Eu penso que o professor ele pode sinalizar as importâncias do espaço livre, do espaço aberto, e fazer com que a criança tenha essa sensação, né? O sensorial. Muitas vezes a gente quer o que é prático, né? Ai, vamos brincar ali no espaço livre. Mas tá, eu não tenho, eu posso muito bem trazer uma caixa com grama dentro da classe e vamos ver, vamos pôr a mão, né?
Vamos aprender? Eu não preciso ir lá na jabuticabeira do parque para saber como é uma jabuticaba. Então, eu penso que para tudo a gente dá um jeito. Eu acabo saindo um pouco do seu escopo, né, Rafael? Só que eu não tenho como não sair depois de uma pergunta dessa. Eu acho que a importância, né, da gente deixar esse aluno em contato com a natureza, o impacto, né, na tranquilidade que isso proporciona, a questão da descompressão, né, isso é muito importante, isso é genuíno, né, existem estudos que comprovam que quando a gente está em contato com a natureza, né, a gente tem vários aspectos aí de melhoria, de tranquilidade, etc. Mas se não tem, a gente não precisa deixar de fazer, né, eu acho que a gente tem que ter um pensamento, a gente tem que criar um plano B e buscar isso. Então, fica até aí o meu recado, porque isso é uma coisa que eu ouço muito. Eu te falei da sala maker, um exemplo, né? Sala maker é uma sala de atividades gerais, né? Então, o aluno ele pode tanto usar essa sala para fazer uma atividade de artes, como ele pode fazer uma marcenaria, como ele pode fazer um quadro, como ele pode fazer um robô, né? Então, tudo depende da escola. Então, tem gente, mas eu não tenho sala maker. Não tem problema, você traz o teu professor maker para dentro da sala, cria ali um cantinho, né? Um cantinho, coloca um painel com as ferramentas, né? Então, a gente tem que saber fazer isso, porque nas nossas funções, né? Eu, como arquiteta, eu sou multiuso. Eu exerço tantas funções, não que eu goste de todas elas, mas eu sou obrigada a fazê-las, né? Como você, como a maioria das pessoas. Eu posso falar, assim, dos erros que eu vejo, né, em relação ao espaço físico, obviamente, porque não entendo nada da parte pedagógica, nada disso. Então, o que eu acho, né, do planejamento, o erro número 1 é o gestor, ele querer se basear em outra escola, né, que não é o mesmo propósito que o deles, né? Hoje a gente tem muita metodologia que a gente tem que seguir, ok. Só que a característica genuína da escola, que é o que a gente passa ali para os pais que vão matricular os alunos, né? E para os alunos, aquela vivência, ela é muito exclusiva. E eu acho que vai de aluno para aluno. Então, digamos que é assim, né? É igual você vai a um médico e você se identifica com ele. Você vai querer ir a vida inteira nesse mesmo médico. Em contrapartida, se você não gostou, acabou. E é ótimo isso, sabe por quê? Porque você não quer ele, mas ele também não quer você. Porque não adianta a gente querer ter um cliente que a gente não agrada, não é verdade? Cada um tem um jeito, um princípio, e a gente vai para frente, a gente segue, né? Quantos DNAs? Cada um tem um DNA, não é verdade? Então, é isso que eu acho um erro, que eu vejo como um erro, sabe? Às vezes as pessoas no desespero, elas querem meio que seguir o outro. E eu acho muito importante você ter o teu princípio e mostrar, né? Porque a gente tem escola religiosa, a gente tem aquela escola que é mais aquela pegada à natureza, a gente tem aquela que é mais apegada, sei lá, Enem, né? Vestibular. Então, cada um tem um público. E eu acho que é legal você, sabe, seguir isso, porque o público vai te reconhecer. Na minha vida social, eu vejo muito isso, porque eu tenho filhos, eu tenho dois. A Luciana, minha sócia, também. E é engraçado que quando as pessoas sabem que a gente faz arquitetura para escolas, vêm conversar com a gente sobre vários motivos, né? E a gente ouve muito isso, porque daí a pessoa vem desabafar. Então, eu penso que esqueci que palavra, ser genuíno, mostrar o que você oferece para o aluno, sem querer parecer o seu vizinho, assim, é muito importante, né? E aí, eu penso também que o pessoal sempre acha que
o planejamento, ele não vai para frente ou ele não progride por causa do espaço físico. Gente, eu nunca ouvi falar que uma escola tem espaço sobrando, nunca. E olha que já foram muitos mil metros de escola, né? Mas que tal a gente pensar no que eu falei, né, na pergunta anterior, sobre, eu não tenho essa sala, tá, mas isso vai virar essa sala, porque o meu professor vai dar aula disso aqui. Eu não tenho o meu espaço ali de área verde, mas eu vou trazer através de um caixote, né, as frutas, vocês vão fazer a hortinha no nosso painel vertical, né, no painel verde vertical de parede. Então, eu penso que a gente tem que olhar mais para o mundo para a gente conseguir ter uma visão maior e entender que a gente pode tudo. Que eu acho que as áreas administrativas e as áreas de serviços, elas têm que ser 100% funcionais, produtivas e acessíveis a todos os colaboradores, né? E, assim, a gente tem que valorizar muito esses profissionais também, porque eles estão o dia todo ali, né, trabalhando para a gente, para a escola, né, no caso. Então, uma coisa que a gente valoriza muito é a indicação do mobiliário ergonômico, né? O mobiliário ali que ele passou por todas as ISOs, né? Todas as ABNTs que ele é aprovado, porque eu estou ali colocando uma pessoa naquela cadeira, naquela mesa, no qual ele trabalha para mim, né, várias horas. Então, eu tenho que promover a saúde dele. Então, assim, para a gente, essas áreas administrativas e de serviços, elas têm que estar totalmente regulamentadas e para que todo o processo seja produtivo, né? Então, ela não é uma área assim que eu vou valorizar a ludicidade, né? Nada disso. Eu vou ali trabalhar como se fosse uma empresa, né? Porque as escolas, elas têm muito isso também. Eu acho que mais de 50% das escolas começa com um professor. E o negócio vai crescendo, né? Igual foi o meu, igual eu acho que é de quase todo mundo, né? A gente não começa com uma escola estruturada. E muitas vezes lá na frente você esquece de trabalhar esse ambiente administrativo dessa forma colaborativa, digamos assim, né? Então, isso é 100% foco na produção e na ergonomia desses funcionários, desses colaboradores, né? Já na parte de refeitório, a gente trabalha muito levando em conta a limpeza, né, dos espaços, a facilidade, a indicação de materiais que estejam de acordo também com as normas. A minha colinha aqui. Eles têm que ser, assim, espaços que sempre estejam prontos para utilizar, sempre higienizados, né, e tudo mais. É mais seguir regras mesmo, né, e a gente acaba dando aquele charme, usando uma cor que ative, por exemplo, falando de refeitório, né, que ative a fome, e assim vai. Agora, em relação às bibliotecas, né, eu acho extremamente importante dentro de uma escola. A minha maior felicidade é quando eu sou chamada para fazer uma biblioteca, porque eu percebo que uma escola feliz, uma escola de alunos, sabe aquele aluno que não quer ir embora? É uma escola que tem uma biblioteca que funciona. Já fizemos muitas bibliotecas. E quando a escola entende que o espaço do aluno ficar é ali, sabe? Quando ele não tem aula, é ali que ele vai ler um livro físico, é ali que ele vai fazer uma pesquisa na internet, que ele vai fazer um trabalho, que ele vai se reunir, que ele vai tentar dar uma aula, né? Para os próprios amigos do grupo. Isso fica muito mais interativo, isso fica muito mais legal. Então, as funções, né, dadas a uma biblioteca antiga, que tinha que ficar quieto, né,
não podia ali participar, era qualquer coisa, né? A biblioteca, bibliotecária. E hoje não é mais assim, é espaço de encontro, é espaço de criatividade, de trabalho, até porque eu precisava ficar quieta lendo um livro. A gente está falando o quê? A gente não está mais falando da década de 80, né? Da década de 70, a gente está falando de 2020, onde a gente nunca pode esquecer que o aluno tem outro perfil. Isso é obrigação. É obrigação, não tem estratégia, assim, da mesma forma que a gente coloca uma entrada para uma pessoa que está ali andando, a gente tem que colocar uma entrada para quem vai de cadeira de roda, para quem vai de muleta, né? A gente tem que pensar muito uma frase, até que a minha sócia sempre diz, e eu super concordo, e quando eu comecei a prestar atenção nela, a minha visão mudou, que é o seguinte, eu posso não estar, eu posso não ser cadeirante, eu posso não ser um cadeirante, só que eu posso estar cadeirante, né? Eu posso ter quebrado uma perna e estou cadeirante naquele momento. Então, eu penso que não é luxo, sabe? Não é diferencial, é obrigação. Sobre esse assunto, eu sou muito, até mesmo rígida, sabe? Porque, por incrível que pareça, a gente ainda encontra resistência de algumas pessoas, né? Em não querer, em tentar enganar, em tentar fazer de qualquer jeito, sabe? E eu fico muito feliz que as normas, a legislação está muito em cima, né? De toda a parte comercial, não é só de escola, não. E eu acho que a inclusão, na verdade, ela é para todos.